Vamos iniciar, então? Podemos dar início? Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Daremos início a mais um encontro de informação e incentivo ao empreendedorismo, promovido pela Associação Comercial de São Paulo. No programa de hoje, abordaremos um tema de extrema importância: o Acordo Paulista, a nova transação da PGESP para débitos inscritos na dívida ativa estadual. Iniciativa que permite aos contribuintes regularizar suas pendências com descontos especiais e condições facilitadas. Para nos guiar nessa discussão, contaremos com a expertise de uma especialista no assunto. Antes, então, de entrarmos nesse tema importante, eu vou solicitar a transmissão do vídeo institucional da associação, por favor. Associação Comercial de São Paulo, uma trajetória de mais de 126 anos em defesa do empreendedorismo. Somos a maior comunidade de empreendedores de São Paulo. Para garantir representatividade, estamos estruturados em conselhos, comitês e fóruns. Em nossas 15 distritais, oferecemos aos associados serviços essenciais para facilitar o seu dia a dia. Inauguramos o Pátio 76, o espaço das startups. Instituímos a Faculdade do Comércio de São Paulo, o acesso a serviços de legalização de empresas, crédito e consultas ao SCPC são alguns dos nossos benefícios. Vitrine Sampa e Portal do MEI estão entre as plataformas digitais. Levamos informações para auxiliar na tomada de decisão. Apoiamos sonhos, projetos. Associação Comercial de São Paulo. Orgulho de pertencer. Obrigada. Abrindo oficialmente este encontro, convidamos o presidente da Associação Comercial de São Paulo, doutor Roberto Matheus Ordini, para sua saudação. Bem, boa tarde a todos. Com grande alegria para esta entidade receber a doutora Elaine Mota, digníssima procuradora-chefe do PGE, né? E acredito que as informações que nós vamos ouvir aqui é de muito interesse, doutora Elaine, porque efetivamente as empresas, particularmente as empresas de comércio, de varejo, elas estão, desde a época da pandemia, com dificuldade natural de fluxo de caixa, principalmente as reservas que foram todas gastas para que conseguissem sobreviver naquele momento difícil. E, portanto, ainda nós estamos com alguma dificuldade no comércio nesse período. Evidentemente que estamos muito otimistas, sabemos que o comércio paulistano, principalmente, é um comércio muito forte e que vai repercutir com grande certeza nesse segundo semestre. Mas, assim mesmo, toda a ajuda que for possível o Estado dar, trazendo algumas alternativas para desafogo do caixa para os empreendedores, é importante. E isso nós estamos ansiosos por ouvir a senhora trazer esse novo programa chamado Acordo Paulista. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos e devolver a palavra à Regiane. Boa reunião para todos nós. Obrigada, doutor Roberto Matheus Ordini. Na sequência, convidamos o economista-chefe do Instituto de Economia Gastão Vidigal, da Associação Comercial de São Paulo, o doutor Marcel Domingos Solimeu, para sua saudação inicial. Por gentileza, abrir o microfone, doutor Marcel. Olá, boa tarde a todos. Eu acho que a reunião vai ser muito importante para todos, porque eu acho que a dívida ativa já é um estágio que preocupa muito os empresários
e eles precisam agora achar caminhos para sair dela. E o caminho deve, a doutora Elaine vai nos explicar agora. Obrigada, doutor Marcel. Convidamos agora o responsável pelo balcão do empreendedor da Associação Comercial de São Paulo, o doutor Renan Luiz da Silva, para sua saudação inicial. Bom, seria muito breve, Regiane. É uma palavra mais de agradecimento à doutora Elaine, né, pela oportunidade, pela disponibilidade de falar o tema aqui à nossa associação. É um tema, como já bem colocado, super relevante e atual. Então, só agradecer à doutora Elaine Mota pela disponibilidade e desejar a todos aí um bom evento. Obrigada, Renan. Então, antes de iniciarmos a palestra com a doutora Elaine, eu tenho dois recadinhos, né? Nós solicitamos que mantenham os microfones fechados durante a apresentação da doutora Elaine, para assim evitar ruídos na apresentação. Também com relação às perguntas, as dúvidas que surgirem, por gentileza, podem colocar no chat, que após a apresentação, a doutora Elaine vai esclarecer a todas as dúvidas e questionamentos, ok? Hoje contamos, como já foi dito, com a participação da doutora Elaine Vieira da Mota para conduzir esta importante discussão. Com vasta experiência e conhecimento na área, doutora Elaine Vieira da Mota, procuradora-chefe da Dívida Ativa desde 2019, responsável pela transação do edital de número 1/2024, que trata de ICMS. Então, neste momento, eu passo, então, a palavra à doutora Elaine para dar sequência à sua apresentação. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar, claro, o doutor Ortini e o doutor Marcel. Agradecer muito por essa oportunidade da PGE cumprir o seu dever, porque, na verdade, é um dever do Estado vir apresentar seus programas, suas políticas públicas, principalmente para a Associação Comercial do Estado de São Paulo, a associação prestigiosa de muita importância para o nosso Estado. Então, com muita gratidão que a gente vem aqui para apresentar esse programa, e para os comerciantes de São Paulo que sofreram tanto nessa pandemia e que, claro, logo em seguida acabam também ainda tendo as consequências dessa fase que o Brasil passou, que o mundo passou. O programa de São Paulo, a gente está agora com uma nova lei de transação, e dentro dessa lei, um dos artigos prevê especificamente uma transação muito benéfica para o nosso comerciante, para o nosso contribuinte de ICMS do Estado de São Paulo. E a gente vai tentar focar, eu vou tentar focar nesse artigo 43, que fala sobre esses descontos e esse programa, para poder esclarecer para o nosso comerciante em São Paulo todas as possibilidades, como se incluem os débitos no programa pelo sistema. Estaremos sempre à disposição, eu vou dizer os canais de atendimento que nós temos. Depois eu vou responder as perguntas no chat. Se também quiserem mandar perguntas pela Regiane, eu respondo depois para ela poder compartilhar com vocês, porque o objetivo nosso vai ser esclarecer em todos os detalhes desse programa para deixá-lo bastante acessível e que ele seja utilizado. Porque esse programa, ele atinge praticamente todo o ICMS inscrito em dívida ativa do Estado de São Paulo, mas ele tem um prazo pequeno, até 30 de abril. Por isso, a nossa preocupação em deixar o mais caro possível. Qualquer dúvida do contribuinte para que ele realmente faça adesão ao programa. Eu vou compartilhar a tela para que eu possa mostrar o nosso manual, para que os senhores fiquem familiarizados com ele e possam aproveitar para relembrar e deixar mais concretas as informações. Bom, então, nós temos a Lei 17.343, que prevê no artigo 43 dessa transação. Ela é tão importante por quê? Porque ela traz descontos muito grandes, nunca vistos no estado de São Paulo. Ela tira todos os juros do débito e dá um desconto de 50% no que sobra do débito, praticamente. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas ele deixa o débito muito mais barato. Esse edital, ele prevê que todos os débitos de ICMS inscritos em dívida ativa até dia 30 de abril e que tenham referência aos ICMS declarados até outubro de 2023 possam entrar no programa. Então, às vezes, o contribuinte
tem a dúvida de, mas meu ICMS não está no programa. Não, todos os ICMS estão no programa. Há poucas exceções para que não possam entrar nesse programa. A primeira exceção é que o ICMS não seja FECOEP. FECOEP é aquele ICMS de bebidas alcoólicas, de cigarro. Esse tem uma legislação própria, não vai poder entrar nesse programa de desconto e parcelamento em 120 vezes. A segunda exceção do contribuinte que não poderia entrar no programa é se ele tivesse feito um acordo de transação com o Estado de São Paulo e tivesse rompido há menos de 2 anos. Apenas um acordo de transação. Se ele tiver feito um PEC ou um parcelamento ordinário e tiver rompido, não tem problema, ele vai poder ingressar no programa. E esses ICMS declarados que eu mencionei, cujas referências sejam de novembro de 2023 em diante. Por quê? Porque esse edital é específico para a gente resolver uma questão da aplicação de Selic no ICMS. A legislação de outubro de 23 do Resolve Já resolveu essa Selic. Agora não há mais discussão nenhuma possível sobre esses débitos a partir de novembro de 23. É por isso que esses débitos não vão ingressar no programa. Então, se vocês têm débitos antes dessa data, de outubro de 2023 e anteriores, vocês vão poder entrar no programa. Para entrar no programa, vocês têm que fazer o requerimento para a PGE. Eu vou mostrar onde fica esse requerimento no nosso site. A gente sempre vai estar falando sobre o site www.dividativa.pge.sp.gov.br/transacão. Nesse site, vocês vão entrar no endereço eletrônico, vai haver uma aba chamada requerimento, e nesse requerimento do artigo 43 da lei. Nesse artigo 43, vocês vão fazer o requerimento vai ser enviado para a PGE vai até o final do dia deferir ou indeferi-lo, só vai indeferir naquelas situações que eu já mencionei para os senhores, que é não ter a transação rompida nos últimos 2 anos e não ter débitos inscritos de ICMS, que não sejam FECOEPs, até 30 de abril de 24, com exceção dessas referências que eu mencionei. Aqui já até respondo uma pergunta que muitos nos fazem. Eu não tenho débitos inscritos ainda, eles estão todos na Secretaria da Fazenda. Eu vou poder fazer? Sim, desde que eles estejam inscritos até 30 de abril de 24, até o final desse mês. Por isso é importante que corram para pedir na Secretaria da Fazenda, só a Secretaria da Fazenda pode inscrever esses débitos. Então, corram para a Secretaria da Fazenda para pedir essa inscrição. Quando eles inscreverem, os senhores já vão poder fazer essa adesão no nosso programa, nesse endereço eletrônico que eu mencionei. Existe uma exceção que também nos perguntam, é importante ter claro, já está claro nesse momento, que se o contribuinte tem uma discussão judicial com garantida por depósito judicial integral, seguro garantia integral ou fiança bancária integral, e esse processo especial já tiver transitado em julgado a favor da Fazenda, esse débito não pode entrar. O contribuinte pode entrar com outros débitos, mas esse débito não. Não é algo que a gente vai conseguir barrar no ingresso do contribuinte, é só no momento que tiver a liquidação ou durante o programa, se a gente perceber que há essa situação, nós vamos ter que romper esse acordo. Então, para essa situação, também não façam essa adesão do artigo 43 do parcelamento. Outra dúvida que é muito corrente e é importante deixar claro, os contribuintes que têm hoje um parcelamento ordinário em andamento, um PEP em andamento, e mesmo uma transação da lei anterior em andamento, eles também vão poder migrar para esse parcelamento. E eles vão migrar porque esse parcelamento é muito mais benéfico por conta dos juros, da multa, dos descontos e do número de parcelas. Então, sim, eles vão poder migrar. Em que momento? Eles precisam pedir esses rompimentos para poder migrar? Não. Eles não precisam pedir o rompimento antes. No momento que eles estiverem fazendo a adesão, a gente vai mostrar como é feita essa adesão, o sistema vai permitir que eles selecionem esses débitos que estão parcelados, eles vão selecionar e durante o procedimento de realizar a nova transação já rompe o programa anterior, de parcelamento anterior. Só tem uma observação a ser feita para quem tem PEPs de débitos inscritos e não inscritos. Os débitos inscritos automaticamente vão ser migrados. Os não inscritos não são automáticos. Os não inscritos declarados vão ser inscritos até o dia seguinte e o contribuinte vai poder aderir. O que for um A1, um auto de infração, não inscrito, que estiver nesse PEP que vai ser rompido, ele não vai ser automaticamente migrado. O contribuinte precisa correr à Secretaria da Fazenda e pedir a inscrição o mais rápido possível, para daí poder fazer a adesão até o dia 30 de abril. Esse prazo de 30 de abril é improrrogável, porque ele foi posto pelo CONFAS. Foi o CONFAS que determinou que nós só tenhamos até 30 de abril para fazer essa adesão. Então, nesse caso, o contribuinte tem que correr quando tiver um PEP com auto de infração não inscrito
que ele pretenda migrar para poder fazer a adesão ao nosso programa. Número de parcelas, até 120 parcelas. Ele pode fazer em quantas ele escolher, até 120 parcelas, desde que o valor mínimo sejam R$ 500. A entrada do programa são 5%. Então, ele vai selecionar seus débitos, eles vão ser consolidados, se aplicam os descontos e sobre os descontos tem uma entrada de 5%. Os descontos são, como a gente falou, 100%, tanto dos juros da mora quanto dos juros do principal. E 50% do resto dos débitos, desde que se preserve o principal. Isso significa o quê? Num declarado, por exemplo, ICMS declarado. Nós vamos ter o ICMS declarado, vamos ter a multa e os juros. Nós vamos excluir os juros, sobram a multa e principal. Somam-se essas duas rubricas, aplica-se desconto de 50%. Nesse caso, o principal, esse valor vai ficar menor que o principal, mas o principal precisa ser preservado. Então, volta o valor do principal. O ICMS declarado, em especial, e ele é sempre assim, sempre será o desconto, o valor só do principal. Em qualquer ICMS declarado que ingresse no programa, os senhores vão pagar só o principal, sempre, porque todos os descontos são maiores, em até 120 meses. Para os autos de infração que não há principal, o contribuinte vai ter os juros da mora, os juros da multa excluídos, sobra só a multa do AIN, do auto de infração, se ele não tiver um principal, vai ser 50% sobre aquele valor, que também vai poder ser dividido em até 120 meses, com uma entrada de 5%. Sobre a entrada, a regra geral que nos perguntam muito. Como eu falei, você tem o consolidado dos 100 descontos, aplica os descontos, sobre esse valor você tem 5% que tem que pagar de entrada. Outra pergunta que nos fazem, a empresa em recuperação judicial, pela nova lei, via de regra não tem que pagar a entrada. Só que no caso do artigo 43, ele tem que pagar a entrada, porque ele está entrando na regra desse edital, não da recuperação judicial. Se você tem uma oferta de depósito judicial, você tem 3 formas de pagar esse artigo 43, esse edital do artigo 43. Você tem, claro, o dinheiro, você tem a oferta do depósito judicial, que é obrigatória. Todo depósito judicial que existir nos processos ligados aos débitos que estão sendo transacionados, eles precisam ser ofertados. Então, o contribuinte vai selecionar seus débitos, vai acessar uma funcionalidade que tem embaixo dessa seleção, nós vamos mostrar, em que ele vai incluir o valor do depósito judicial, a gente vai dizer como é feito isso. Depois dessa oferta de depósito judicial, que vai abater o valor com desconto, vai ter uns 5% de entrada, já com o valor abatido do depósito judicial. Há uma outra forma de pagamento nesse edital, que é o crédito acumulado. Isso já existia no PEC, aqui a gente repete. O crédito acumulado vai poder pagar o edital, os débitos do edital número 1 de 2024. Ele deve ser ofertado, a gente vai explicar como. No sistema também, na hora da adesão, tanto o depósito judicial como o crédito acumulado devem ser ofertados no momento da adesão, eles não podem ser ofertados depois. Vai se aplicar, depois dos descontos, o abatimento de até 75% de crédito acumulado. Precatório e crédito acumulado, você tem um limite de oferta, que são 75% do saldo com descontos. Depois de se aplicar o crédito acumulado, você tem uma entrada de 5%. Mas aqui, diferente do depósito judicial, esses 5% são sobre o valor do saldo com desconto. Não se considera o abatimento do crédito acumulado. O precatório vai ser da mesma forma. O precatório também tem um limite de 75% de oferta e a entrada também é 5% sobre o valor do saldo com desconto, sem o abatimento feito para o precatório. Nós vamos explicar, porque é bastante específica a forma de inclusão do crédito acumulado e precatório, nós vamos explicar um pouco melhor daqui a pouco. A data de pagamento de um acordo de transação será se a adesão for feita nos 15 primeiros dias do mês, será paga no dia 10 do mês seguinte, até o dia 10 do mês seguinte. Se a adesão for feita nos 15 últimos dias do mês, será feita, a entrada será paga no dia 25 do mês seguinte. Então, estamos no mês de abril, vai acabar em abril. Quem estiver fazendo adesão nessa primeira quinzena terá o pagamento da entrada para 10 de maio. E quem fizer na segunda quinzena de abril terá o pagamento da entrada para o dia 25 de maio. Peço só bastante cuidado para deixar, se forem deixar as adesões para a última quinzena, principalmente perto do final do programa,
para cuidarem, porque tem que ficar atento para não ter problema no sistema do contribuinte. Se há um problema no sistema da PGE, a gente prorroga o prazo do dia 30 de abril, mas se não houver um problema auditável no sistema da PGE, e o contribuinte tiver algum problema no seu computador no último dia do programa e não conseguir fazer adesão, ele perde o direito de fazer adesão. Então, tomar muito cuidado com o prazo para fazer essa adesão. É importante a garantia. Nós temos, não é necessário ofertar qualquer garantia se você estiver fazendo uma adesão ao programa para 60 parcelas. A partir de 60 parcelas, 61 parcelas seguinte e mais, é necessário ofertar um seguro-garantia, uma carta-fiança ou um imóvel próprio de terceiro desembaraçado. Esse seguro-garantia, carta-fiança e imóvel são sobre o valor total do acordo, sem desconto. Isso porque a garantia vai ser em relação ao cumprimento do acordo. Se o acordo romper, os descontos são perdidos, então você tem que garantir esse valor sem desconto. E por isso que a garantia é sobre o valor sem desconto. E só esses 3 tipos de oferta. A gente sabe que são ofertas caras para o contribuinte, mas foi necessário se colocar esse limite de garantias com mais de 60 parcelas. O acréscimo financeiro, os senhores já conhecem, são acréscimos do parcelamento ordinário, são acréscimos dos parcelamentos federais. São da taxa Selic, mas no primeiro mês, como você não tem uma Selic, a Selic é pós-fixada, você tem 1%. Mas é um acréscimo financeiro como os outros parcelamentos, sem nenhum problema. A garantia, como a gente disse, ela tem que ser para mais de 60 parcelas, seguro-garantia, carta-fiança ou um imóvel próprio de terceiro. Ela vai ser ofertada nas execuções fiscais relativas àquelas dívidas que estão naquele acordo. Então, não se preocupem em ofertar, em demonstrar essas garantias no momento de fazer a adesão, porque não é ali que elas vão ser cobradas, elas vão ser cobradas nas execuções fiscais. E uma coisa importante para ser mencionada, uma informação importante, é que a garantia que já existe, ela deve ser mantida. Se o contribuinte já tem garantias nas suas execuções fiscais, obviamente ele não vai precisar ofertar outras para mais de 60, se forem seguro garantia, carta-fiança ou imóvel. E ele não vai poder levantar se ele tem, se ele for fazer um parcelamento com menos de 61 parcelas, 60 parcelas, ele vai ter que manter. Os imóveis, o seguro e a carta-fiança, para quem fazer mais de 60 meses, tem o prazo de 90 dias. E não se preocupe. A discussão, a gente sabe, principalmente em relação a imóveis, que essa discussão pode ser um pouco mais demorada, porque pode ter necessidade de um laudo, pode ter necessidade de checar o cartório de imóveis, uma série de questões. Então, são 90 dias, mas a discussão acontecerá ali. Se ao final entender que aquele imóvel não pode servir para a garantia daquela transação que foi feita em 120 meses, a PGE vai dar oportunidade para o contribuinte para ofertar outro imóvel, ofertar outras garantias, vamos supor, ou, na pior das hipóteses, se não, nada for possível, nenhuma garantia for ofertada, ele voltar a uma transação de 60, a gente recalcular aquele valor de 120 em 60 meses. Então, não romperemos o acordo por conta disso, mas em algum momento vai ter que haver essa garantia na execução fiscal. Aqui, a primeira forma de abatimento dos débitos no acordo que não seja dinheiro, pagamento das parcelas. Então, o depósito judicial é obrigatória a oferta dos depósitos existentes, tanto nas antiezacionais como nas execuções fiscais, para aquela transação nesse momento de adesão. A gente vai selecionar seus débitos embaixo, incluir depósito judicial, ele vai apertar essa funcionalidade e vai estourar um pop-up falando algumas informações básicas e um programa em que ele vai ter que fornecer a vara, o processo, qual é a conta em que existe esse depósito judicial, o valor na data do depósito e o valor na data em que está fazendo a adesão. Por que esse valor atualizado é importante? O valor do termo de adesão consolidado com os pontos, ele vai ser abatido, o depósito vai ser abatido desse valor. Então, o depósito que vai abater tem que ser o valor que existe hoje na conta judicial, para que o contribuinte não seja prejudicado. Se ele colocar o valor do depósito que foi depositado 10 anos atrás, 5 anos atrás, como valor atualizado, você vai estar abatendo um valor muito desatualizado com o termo de adesão. Por isso, ele precisa sempre procurar o extrato bancário para ver esse termo, nesse extrato, o valor atualizado do depósito judicial. Lembrando que os depósitos judiciais, eles são
atualizados por uma poupança, por uma forma de poupança, não pela Selic. Então, precisa realmente ter o extrato em mãos, precisa ter o procurador, seu procurador junto, para poder fazer essa inserção de dados. Se o depósito ainda não houver depósitos ainda, tiver bloqueios judiciais na execução fiscal, que é comum, o contribuinte vai ter que ofertar o bloqueio. Ele poderia tentar transferir esse bloqueio como depósito nos autos para poder fazer a adesão até o dia 30 de abril, mas a gente acha que é pouco provável que consiga dar tempo. Então, o ideal é que, se ele não conseguir fazer isso, ofertar o bloqueio judicial nessa inserção de dados de depósito judicial. Em seguida, depois de fazer o termo de adesão com as ofertas de depósito judicial, que só podem ser feitas de novo nesse momento, o contribuinte, após ter a adesão pronta, ter feito o pagamento da entrada, ele deve avisar no processo de execução fiscal que ele fez essa adesão, que ele ofertou um depósito judicial e que ele concorda com o levantamento desse depósito judicial pela PGE. Isso também está como uma obrigação no edital. Além do depósito judicial, a gente tem a possibilidade de oferta do crédito acumulado e do crédito de produtor rural. Não é uma novidade no estado de São Paulo, era possível no PEC. Produtor rural, sim, é uma novidade. O contribuinte tem que, no momento de fazer a adesão de novo, ele vai selecionar seus débitos, vai ter uma funcionalidade, a gente vai mostrar onde ela fica, para ele ofertar esse crédito acumulado. Esse crédito acumulado já deve estar apropriado na Secretaria da Fazenda, e se for um crédito acumulado de terceiro, ele já deve estar regularizado, essa transferência para o terceiro, que vai ser quem vai usar para pagar seus débitos. Então, é possível também o crédito acumulado de terceiro, que é muito importante para o contribuinte paulista. Ele vai fazer a sua adesão, vai fazer um requerimento para pedir o acesso ao nosso sistema, contribuinte, para fazer essa oferta de crédito acumulado. Então, ele sempre o contribuinte tem que entrar no nosso sistema, entrar na aba de requerimento. No momento de fazer o nosso requerimento, ele vai escolher o requerimento do 43, esse pedido vem para a PGE, já vai deferir. No momento que deferir, dá sinal verde para o contribuinte entrar no nosso sistema, no nosso site novamente, e agora sim, selecionar seus débitos, fazer suas simulações, ver seus valores. Nesse momento, ele vai selecionar seus débitos e, se ofertar o crédito acumulado, pedir essa inserção do crédito acumulado naqueles débitos que ele selecionou. Vai estourar um sistema, uma outra caixinha em que ele vai ofertar. Vai informar da onde é o crédito acumulado, que DRT, se é próprio, se é de terceiro, e qual o valor. No limite de 75% do saldo com descontos. Ele tem um parcelamento que era de 100 milhões, passou a ser com desconto de 30 milhões, e sobre esses 30 milhões, ele pode ofertar até 75% de crédito acumulado, que é uma vantagem muito grande. Esse é o mesmo raciocínio que o precatório, ele também vai poder ofertar 75% do valor com desconto de precatório. Depois de inserido esse crédito acumulado nesse momento, vamos passar para uma outra tela, vocês vão ver que faz a simulação dos valores, ele continua a preencher, faz o termo de adesão e ele passa a ter um acordo com oferta de crédito acumulado. No momento que ele faz isso, ele precisa agora, nós precisamos da PGE e a Secretaria da Fazenda, regularizar a conta do ECREDAC desse contribuinte, um crédito acumulado. Então, ele vai ter imprimir o termo de adesão, imprimir a oferta desse crédito acumulado nesse acordo, vai estar tudo numa abinha requerimento e na aba de acompanhamento do termo de adesão. E ele tem que preencher o requerimento de crédito acumulado nesse site de transação. Nós vamos mostrar onde ele vai ficar. E tem que pagar também, isso é importante, uma guia de pagamento, um DARI, de honorários respectivos referentes a esse crédito acumulado. Esse DARI tem que ser pago em 5 dias. Ele tem que pagar o DARI dos honorários relativos à oferta de crédito acumulado que ele fez. Ele tem que fazer também o pagamento da entrada. Tem que fazer o requerimento para ajuste da conta do ECREDAC dele na Secretaria da Fazenda. Juntar tudo num pedido para a PGE, para a Procuradoria do Estado, nós vamos mostrar onde vai ficar. A Procuradoria do Estado vai protocolar todos esses documentos e enviar para a Secretaria da Fazenda para ela fazer o ajuste na conta do ECREDAC, considerando esse crédito acumulado já consumido nesse termo de adesão, já utilizado nesse termo de adesão. Isso é bastante importante.
O precatório, a mesma coisa. Só que ele tem uma peculiaridade. A gente sabe que muitos dos nossos contribuintes, muitos dos nossos comerciantes estão procurando precatórios para pagar esse crédito desse acordo paulista, a nossa, a nossa transação. Só que o precatório, pelo próprio histórico do tipo de sessão que existe no nosso precatório, pelo tempo que se demora para pagar esses 20 anos, acaba havendo uma sessão, acaba havendo sessões não regulares, uma série de questões a respeito do precatório. Então, foi necessário que para o precatório, para a moeda precatória, que é muito vantajosa, é algo a se pensar sim, o contribuinte tenha fazer o requerimento no nosso estado. Esse vai ser o fluxo para o precatório. Sempre. E isso não só para precatório, para acumulado. Em todas as situações, o contribuinte vai ter que primeiro fazer o requerimento para poder entrar no nosso sistema, ter uma visão do nosso sistema. Depois ele fazer o requerimento, como a gente já mencionou, vai ser deferido, ele vai poder entrar no sistema. Às vezes eu estou sendo repetitiva até para poder tornar o fluxo bastante palatável para o nosso comerciante. Depois de deferido, o contribuinte pode entrar no nosso sistema, ver seus débitos, selecionar os débitos e vai fazer os seus cálculos. Se ele quiser ofertar um precatório, ele não vai fazer a adesão desses débitos nesse momento. Ele vai ver o documento que representa esse precatório, fazer um requerimento de aproveitamento desse precatório na nossa transação, para a nossa transação, e esse documento, esse requerimento com os documentos relativos a esse precatório, ele vai protocolar não junto à PGE no setor da dívida ativa, mas no setor de precatórios da PGE, que inclusive está em outro site, que está nesse manual, que é o portal de precatórios do site da PGE, do portal da PGE, não é mais o portal de transação. Então, ele fez o requerimento, ele conseguiu ver os débitos no sistema. Se ele quiser pagar com precatório, ele vai documentar esse precatório, o requerimento para pagar com precatório, e vai protocolar esse pedido não no site da transação, mas no site da PGE. E ele tem que aguardar o setor de precatórios da PGE dizer se esse precatório é bom, se ele existe e qual é o valor dele. Quando o setor de precatórios tiver essa decisão, ele vai notificar a dívida ativa e nós vamos notificar o contribuinte para dizer, olha, seu precatório foi validado, ele está correto e você tem tantos reais relativos a ele para usar agora na transação. E é nesse momento que o contribuinte vai voltar ao nosso site de transação, selecionar os débitos e inserir o valor de precatório que a gente tiver validado para ele. E daí sim vai estar no sistema para ele esse valor para ele usar na adesão. Ele não pode fazer a adesão antes dessa validação do precatório. E aí é muito importante que saibam. Esse protocolo pedindo a validação do precatório pode ser feita até o dia 30 de abril. Tem que ser feita para poder valer. A adesão para quem quer ofertar precatório não precisa ser feita até o dia 30 de abril, porque precisa da resposta do precatório. Então, o contribuinte vai ter feito o requerimento no nosso sistema, vai entrar no nosso sistema, fazer seus cálculos, perceber que vai usar um precatório, ele vai documentar esse precatório e protocolá-lo junto ao site da PGE até o dia 30 de abril de 2024. Apenas isso, ele não vai fazer adesão nesse momento. Quando o setor de precatórios der a resposta sobre esse valor e sua validade, é que o contribuinte vai fazer adesão, mesmo que isso aconteça depois do dia 30 de abril, porque a PGE vai dar oportunidade para esse contribuinte que quis ofertar esse precatório fazer adesão depois do dia 30 de abril. Se ele não fez até o dia 30 de abril o protocolo para a validação desse precatório, ele não vai poder fazer depois. E ele só pode ofertar esse precatório ele só pode ofertar esse precatório na adesão. Ele não pode pagar parcelas com precatório, ele não pode pagar parcelas com crédito acumulado. É muito importante. Sempre. Oferta de depósito judicial, precatório e crédito acumulado só podem ser feitas no momento em que está fazendo a adesão. Uma vez validado esse precatório, a gente notificou o contribuinte dizendo que está válido e tem um determinado valor para ser usado, o contribuinte vai entrar no nosso sistema, selecionar os débitos, na funcionalidade inserir precatório judicial, vai ter o valor já que ele vai poder utilizar, ele vai usar aquele valor, vai fazer toda a sua adesão. O sistema vai emitir uma guia de honorários para aquela oferta de precatório. Ele tem que pagar essa guia em 5 dias. Isso é muito importante. Ele não pode perder esse prazo de pagamento dos honorários dessa oferta de precatório.
Isso é muito importante. E uma outra informação muito importante do precatório é que, uma vez feito a oferta de precatório dentro da adesão, ela foi validada, já foi feita a adesão, já se pagou os honorários, esse acordo vai ficar em andamento até que o DEP baixe esse precatório. Nós só vamos poder liquidar esse parcelamento, esse acordo de transação, quando o DEP der a baixa naquele precatório. Aí nós vamos poder baixar aqui. Mas até lá, o acordo vai estar em andamento, não vai ter prejuízo para o contribuinte em termos de CPEM ou em termos de execução fiscal, vai estar tudo suspenso até que o DEP baixe esse precatório. Aqui está o endereço para o protocolo desse precatório que vai ser ofertado, como eu falei, até o dia 30 de abril, para que depois seja ofertado naquele período de adesão. Aqui eu falo bastante do requerimento, é importante que a gente percebe que os contribuintes não falem conosco, a gente precisa, no termo do artigo 43, primeiro fazer um requerimento, para depois fazer a adesão. E ambos tanto o requerimento como a adesão estão na nossa página de transação, www.divirativa.pge.sp.gov.br/transação. Então, tanto o requerimento como a adesão serão feitas nesse site. Aqui, a gente mostra como é a forma do nosso site. Ele tem essa aba requerimento. Nesse requerimento vai ter o pedido de transação do artigo 43. É esse que os senhores têm que fazer. É esse pedido. No primeiro momento, os senhores decidiram fazer adesão hoje. Os senhores vão entrar nesse site e fazer esse pedido de transação desse artigo 43. Nessa, ele vai ser enviado para a PGE. Ele vai ser deferido até o final do dia. No seguinte, o contribuinte vai poder entrar no nosso sistema para fazer a seleção dos seus débitos e fazer o seu acordo. Aqui nessa aba requerimento vai estar o requerimento também de validação do crédito acumulado ofertado na adesão, tá? Isso é uma outra informação importante. Aqui tem o endereço eletrônico de atendimento para os senhores também, nessa aba requerimento. Essa aba acompanhamento, só para avisá-los, vai estar o extrato do termo feito, vai estar o termo de adesão, e no pagamento vão ser as emissões de guias pelo contribuinte, vão ser feitas pelo contribuinte. A PGE não emite guias e manda para o contribuinte, é o contribuinte que emite suas guias nessa aba pagamentos. Essa aba adesão é importante porque depois do seu requerimento ser deferido, os senhores têm que voltar na PGE, entrar no sistema e entrar nessa aba adesão onde vai estar consultar débitos. Nessa consulta de débitos é que os senhores vão poder ver os débitos que estão disponíveis para a sua adesão. É muito importante também já aproveitar e dizer aqui que para entrar no nosso sistema, você tem 3 opções. A primeira é a senha do posto fiscal eletrônico, que os contribuintes têm bastante familiaridade. Tem um acesso sem senha, depois de fazer o requerimento, o sistema vai liberar e o contribuinte vai poder acessar o sistema pelo acesso sem senha, basta colocar o CNPJ, preencher alguns dados, ele vai conseguir entrar no sistema. E tem o GovBR, mas o GovBR só usa se o ICMS for de CPF. Se não for de pessoa física, não usem o GovBR, porque ele não deixa os senhores verem os seus débitos de pessoa jurídica, tá? É uma informação relevante, porque tem havido uma certa confusão. Aqui estão as formas, as telas do requerimento. O requerimento, aquele primeiro momento em que os senhores vão pedir para o acesso ao sistema, tem essa forma, tem que colocar o nome, CNPJ, e-mail. Aqui eu peço o e-mail, a confirmação de e-mail tem que digitar, não copiem e colhem, porque o sistema não consegue validar, não deixa os senhores irem para frente. O CEP também, se começar a dar erro e o requerimento não rodar, é porque o CEP está errado, tem que validá-lo nos correios. O requerimento não compromete o contribuinte, ele não é confissão, então podem fazer o requerimento sem nenhum comprometimento para poder conhecer o site, a seleção dos seus débitos, dos seus descontos, porque ele não confessa, ele não vincula. O que os senhores colocarem aqui diz qual é a modalidade de garantia, qual é a forma de pagamento, não se preocupem, não valida, era mais uma forma de a gente direcionar mensagens específicas para cada um dos senhores. Então, não se preocupem se fizeram um requerimento que pensavam que iam ofertar uma garantia, depois não vão ofertar mais essa. Não se preocupem. Depois de feito o requerimento, então, até o final do dia, ele vai ser deferido. Aqui a forma de consultar esse requerimento, mas o mesmo dia. E no dia seguinte, já vai poder entrar no nosso sistema, naquela aba adesão, selecionar os débitos
para poder, aqui ó, adesão, consulta de débitos, para poder começar as simulações e a escolha das adesões. Depois que os senhores, então, tiveram um requerimento deferido, entraram no sistema da seleção de débitos, o sistema vai aparecer com essa cara. Os débitos vão estar disponíveis aqui. Os senhores vão poder escolher. Então, os senhores escolhem seus débitos e aqui vai ter a aba incluir depósito judicial, incluir crédito acumulado e incluir precatório. Precatório só vai estar validado, possível de ser usado, depois que o setor da PGE de precatório estiver validado e dado valor para nós. Então, vai estar incluir precatório judicial, mas não adianta tentar usar se a gente não tiver validado ainda o seu precatório. Se o contribuinte tiver mais de 100 débitos, o sistema não vai conseguir trazer todos os débitos disponíveis dessa forma. Vai ser necessário fazer o download dos débitos, ele vai vir numa tela Excel, colocar uma vírgula do lado de cada uma dessas CDAs e depois voltar para cá a CDA com a vírgula, disponibilizar nessa caixa e depois filtrar para o CDA para ela aparecer dessa forma. A gente acaba falando porque acontece bastante, há muitos contribuintes que estão numa situação mais difícil com muitos débitos, eles têm um pouco de dificuldade nessa tela. O contribuinte, quando ele tem um requerimento preferido, ele pode fazer as suas adesões conforme ele quiser. Ele não precisa fazer adesão de todas as CDAs no mesmo termo de acordo. Aliás, até é bom que não façam, que eles façam a estratégia de fazer os termos de adesão com os débitos em menor número, porque pode ser que em 5 e 10 anos, entre 20 meses são 10 anos, ele escolha liquidar uma CDA antes, ele está garantindo com o imóvel, ele quer resolver aquele imóvel antes. Então, ele precisaria só, nesse momento, liquidar CDAs relativas àquele termo de adesão com aquele imóvel, não todas. Então, essa é uma estratégia importante para o contribuinte pensar. Ele também não precisa fazer adesão todas no mesmo dia, ele pode fazer uma adesão hoje, escolher fazer a adesão no dia 15 de dezembro, 15 de abril, para um processo judicial que ele ainda quer consultar e é físico, enfim. Então, uma vez aberto o sistema, o contribuinte pode escolher como ele quer fazer suas adesões, desde que as CDAs da mesma execução fiscal fiquem no mesmo acordo. Isso é importante. Aqui a gente explica por que a adesão de todas as CDAs da mesma execução fiscal precisam estar no mesmo acordo. Aqui tem, esse manual eu vou deixar depois para a Regiane, se ela quiser disponibilizar. Aqui explica para quem tem mais de 100 CDAs o passo a passo, para poder checar todas as CDAs. E aqui já é a tela da simulação. Então, escolheram os débitos, incluíram depósito judicial, crédito acumulado, precatório, não incluíram nenhuma dessas informações, o sistema traz os cálculos e os débitos selecionados sem benefícios, embaixo com benefícios. Se aqui tiver inclusão de depósito judicial, crédito acumulado, precatório, vai dizer quais são os abatimentos, e embaixo o valor para simular em quantas parcelas, se ele escolher 120, 60, 90, ele escolhe aqui, simula. O sistema vai dizer quanto que é de entrada e quanto que são as parcelas de vencimento de cada parcela. O valor é a parcela base, claro que sobre ela ainda tem Selic, às vezes o contribuinte fala, mas minha parcela está num valor e aqui estão me cobrando outro, um pouco maior. É porque é o acréscimo financeiro, então a parcela base está até explicando aqui. Tem a parcela base, mas sobre ela tem que ter o acréscimo financeiro, tem o acréscimo financeiro. Os dados vão ser, como a gente disse, emitidos pelo próprio contribuinte na aba pagamento. Aqui tem as telas de termo de adesão, que o contribuinte tem que preencher tela a tela. Aqui vão ter nos acompanhamentos extratos detalhados e a segunda via do termo de aceite. O contribuinte sempre ter esses dados, caso ele precise. Aqui o prazo de pagamento, que é muito importante. O vencimento da entrada é do dia 10 no mês seguinte ou 25, dependendo de quando se fez esse acordo, como a gente falou, a primeira quinzena no dia 10 do mês seguinte, a segunda quinzena no 25 do mês seguinte. Aqui eu peço muita atenção, principalmente para esse mês. Por quê? Não pagamento no vencimento da entrada não celebra o acordo. E ao não celebrar o acordo, se essa GARI for para maio, o contribuinte não vai ter direito a fazer novo acordo. Se ele está não celebrando agora, ele não pagou a parcela, ele tinha feito um acordo, vencia 25 de março, ele não pagou. Não tem problema, o sistema vai não celebrar, ele consegue fazer até 30 de abril outro acordo, o mesmo. Mas se esse acordo agora em maio não for cumprido até o vencimento, ele perde o direito a fazer essa transação do artigo 43. Então, é muito importante essa data. A partir da segunda parcela, ele tem a mesma regra de PEC, parcelamentos ordinários.
ele pode atrasar desde que sejam 90 dias corridos do vencimento daquela parcela. A primeira não, no sistema. E se ele quiser antecipar as parcelas, ele resolveu liquidar um acordo que ele tinha para resolver um problema de imóvel, por exemplo, ele pode antecipar todas as parcelas do acordo de forma que liquide aquele termo de adesão. Ou se ele pode antecipar porque teve uma folga no seu caixa, enfim. O contribuinte tem algumas obrigações, ele tem que desistir das suas impugnações dos seus recursos, depois de fazer a adesão, pagar a entrada, ele tem que, aos autos, renunciar e desistir das suas discussões judiciais. Ele tem que peticionar nos processos judiciais, informando que ele fez uma adesão, um acordo que ele já está em andamento, até para ter a suspensão do acordo. Se ele tiver o depósito judicial, ele também tem que pedir para poder fazer o levantamento. E aqui é importante, como funciona a questão dos honorários? No termo de adesão do acordo do artigo 43, ele tem que pagar honorários, são 10%. 10% sobre o valor líquido com descontos. Mas isso se o acordo dele tiver as CDAs ajuizadas. Se ele não tiver CDAs ajuizadas, não vai se cobrar esses 10% sobre o acordo com desconto. Nós estamos falando de 10% de honorários das execuções fiscais, ligadas às execuções fiscais. Porém, pelo edital, os honorários relativos às ações anti-exacionais e relativos aos embargos têm que ser pagos à parte. Não estão dentro desse acordo. No nosso acordo, as próprias parcelas já trazem os honorários. E quando tem uma oferta de precatório e crédito acumulado, essa guia também é expedida pelo próprio sistema. Então, os honorários da execução fiscal são tratados sempre por guias emitidas pelo site de transação. Quando é anti-exacional, uma ação anulatória, uma consignatória ou alguma coisa assim, ele tem que pagar os honorários fora do acordo de transação. A hipótese de rescisão. Quando o contribuinte não pagar suas parcelas, a rescisão é objetiva, vai romper o acordo. O sistema, e aqui até outra informação importante, sempre coloquem os e-mails no termo de adesão que sejam válidos, porque vocês vão receber notificações de atraso nesse e-mail. Vai ser um e-mail que vai ficar casado com os senhores por 10 anos. É importante prestar atenção nesse e-mail. Quando o contribuinte atrasar, nós vamos avisar que atrasou em 30 dias, 60 dias, e que vai romper depois de 90 dias. Agora, se não for um erro de pagamento de parcela, por não pagamento da parcela, por um erro na oferta do depósito judicial, um erro na oferta do crédito particular, é possível que essas decisões essas hipóteses de decisões sejam sanáveis. Então, a PGE vai procurar sanar da melhor forma possível essa situação. Houve uma situação, por exemplo, de um contribuinte que ofertou um depósito judicial e esse depósito judicial não existia. Nesse caso, o contribuinte teve que fazer um novo acordo. Nós não demos apenas 2 anos, porque quem rompe um acordo de transação fica 2 anos sem poder fazer nova transação. A gente não deu apenas de 2 anos, mas ele teve que fazer um novo acordo com uma nova entrada. Então, há formas de sanear algumas situações, a gente sempre, quando for possível, vai tentar sanear. E há situações que não vão ser saneadas, mas nesse caso, nós vamos notificar o contribuinte, dá prazo de 15 dias para ele impugnar a nossa hipótese de rescisão. Durante esse prazo, a transação dele vai ficar em andamento. Daí vai haver uma decisão nossa, se ele quiser recorrer, ele vai ter mais 15 dias, e só depois, se realmente ficar decidido que não há forma de sanear, que é uma hipótese de rescisão, que nós vamos rescindir aquela transação, e aí ele tem a pena de 2 anos em poder fazer transação com o novo segmento. Qual foi uma situação que aconteceu agora nessa de rescisão que não houve forma de sanear? O contribuinte tinha um processo judicial já transitado a favor da PGE e que o depósito judicial já era da PGE, mas ele fez uma transação e ofertou esse depósito judicial que era uma oferta de garantia integral. Nesse caso, não há como sanear, a gente teve que romper, mas a gente seguiu o trâmite de 15 dias. Mas é importante que saibam que não vai haver uma rescisão do acordo de vocês de uma hora para outra. A gente vai notificar, vai dar prazo para impugnação. Também é muito relevante, para até esclarecer qualquer ponto que o contribuinte precise informar para nós. A gente tem as orientações de pergunta e resposta. Nas nossas dúvidas, a gente tem alguns manuais. Vocês podem nos encontrar no Fale Conosco. E tem o site também, o outro e-mail, que é esse PGS, que é Transacão.
os senhores podem nos demandar, fazer algumas suas, pedir as suas dúvidas, o esclarecimento de suas dúvidas, nós vamos estar à disposição. Viviane, eu vou parar de copiar, de compartilhar. Se quiser, para a gente já ir para as perguntas, para a gente Sim. poder tentar esclarecer o mais rápido, assim, o melhor possível. Perfeito. Uhum. Então vamos lá, nós temos uma pergunta aqui da Márcia Mello. Aliás, agradeço a participação da Márcia. Ela questiona o seguinte: a pergunta dela, na verdade, contempla três questionamentos. Tá. Considerando que a desistência de todas as ações que versem sobre o débito constitui requisito para a efetivação da transação, como fica a situação do contribuinte que, além da execução fiscal e respectivos embargos, possua ação anulatória ainda sem sentença em curso? Esse é um primeiro ponto. Aí ela acrescenta: serão devidos honorários de sucumbência na anulatória? Em caso positivo, como serão calculados? Ok? Márcia, Márcia Mello, isso. Márcia, tudo bem? Exato, essa é uma questão que tem sido bastante debatida. A gente teve uma palestra ontem na ASP, na IASP, no IASP. Então, os honorários nas transacionais vão ter essa questão. O contribuinte vai... aliás, até aproveitar o gancho, Márcia, porque é uma outra pergunta muito importante. Se o contribuinte tem, falando das antitransacionais, das anulatórias, uma decisão determinando uma correção do débito que já tenha transitado em julgado e o débito ainda não foi corrigido, ele tem direito a essa correção para o valor para a CDA e para o valor correto para a nossa transação. Então, o contribuinte teria que correr para pedir a correção desse débito de acordo com as suas decisões judiciais transitadas em julgado, para que ele possa transacionar no valor correto. Ele deve pedir isso aos balcões da PGE, e mesmo que se demore para cumprir, agora nós estamos no último mês, havendo essa impossibilidade do contribuinte transacionar no valor correto, nós vamos abrir para o contribuinte a transação depois do dia 30 de abril. Claro que tem que ser provado que não conseguia fazer até o 30 de abril, porque o valor estava errado. Aproveitando esse gancho seu. O contribuinte vai ter que desistir, vai ter que renunciar, vai ter que desistir das suas transacionais, e está determinado pela resolução 6 da PGE que os honorários de uma antitransacional serão devidos para a PGE. Se não houve a condenação ainda nesses honorários, vai ter que ser determinado o valor para se pagar para a PGE. E decidiu-se também na resolução, determinou-se na resolução, que se os honorários forem para a parte do advogado da parte, a parte quem deveria arcar com os honorários do seu advogado. Então, se há uma condenação nesse sentido para os honorários serem pagos para o advogado do contribuinte, da empresa, do estabelecimento, a própria parte teria que arcar com esses honorários do seu advogado. E se a condenação for para pagar honorários para a PGE, eles vão ser devidos, sem desconto, e se não há ainda a condenação, eles vão ter que ser discutidos na ação internacional ainda. Obrigada, doutora Elaine. Então, vamos dar aqui seguimento nas perguntas. Nós temos um questionamento do doutor Renan. Os débitos de toda natureza fazem parte do programa? Exemplo, ITCMD, ICMS, PVA, ou somente o ICMS? Para esse edital em especial, só o ICMS. Existe, até, eu vou falar dos outros, mas falando ainda do ICMS da recuperação social. Os valores que estão nesse programa, eles são imbatíveis, eles acabam nunca, não, pela lei que existe, os descontos que são dados pela lei fora desse programa são menores. Então, os valores nunca vão ser menores do que o edital para ICMS. Mas a empresa em recuperação judicial, embora tenha, pela lei, fora desse programa, no programa ordinário, menos descontos, eles lá não têm que pagar os honorários, que aqui são 10%, eles não têm entrada e eles não têm que proporcionar garantia, e podem parcelar em até 145 meses. Então, para muitas empresas de recuperação social, eles estão preferindo tentar a transação individual em vez desse tipo de transação do edital primeiro. Não porque o valor seja melhor, mas porque as condições acabam tornando
uma opção melhor para a empresa de recuperação judicial, baixar a ENAF, etc. Fora dessas situações, é muito difícil o ICMS ser melhor no programa ordinário do que o edital. Então, por os outros ICMS, não se está dando oportunidade de fazer a transação individual até maio, só para as empresas de recuperação judicial e nessas situações NAFTA, etc. Também na transação individual, a possibilidade de se fazer transação de TCMD, sim, dos outros débitos de uma forma geral. Multas de secretaria, entre outros. O que acontece na transação individual é que a lei determinou que apenas empresas de difícil recuperação, pessoas de difícil recuperação e irrecuperáveis vão ter desconto. Então, nem sempre a empresa ou a pessoa física do TCMD vai conseguir descontos pelo programa de transação ordinário. Ela vai ter que primeiro saber se ela é de difícil recuperação e recuperável para ter o desconto. Mas ainda que ela não tenha desconto, todos têm direito pela transação a parcelamentos maiores, parcelamentos de até 120 meses. Claro, que mais de 60 tem algum tipo de garantia, mais de 80 outro tipo de garantia, mas aí a pessoa que seja recuperável, por exemplo, ela pode não ter desconto, mas ela vai ter mais parcela. Assim, você naquela aba requerimento do nosso site vai ter a hipótese do pedido de requerimento individual, que hoje está disponível para o ICMS, que sejam empresas inaptas, passadas de administração judicial, e os outros débitos. Para esse programa, Renan, já estou lendo aqui, eu não sei se você quer, Regiane, tem outra pergunta na frente ou não, mas a microempresa e empresa de pequeno porte no edital do artigo 43 não tem diferença. No caso do parcelamento ordinário, da transação ordinária, por assim dizer, ele tem, porque ele tem mais parcelas, 145 meses e um pouco mais de desconto. A pessoa física, microempresa e empresa de pequeno porte. Eu vi que você é o coordenador da área, né, Edna? Mas é isso mesmo. Até interessante, depois, se você quiser, a gente fazer um programa mais voltado para esse nicho. Mas eles precisam também estar no difícil de recuperação e recuperar. Sempre na ordinária, o que vai ter de ruim, por isso que vale a pena para quem é comerciante, tem débito de semestre, aproveitar esse programa. Porque no outro pode ser que ele não tenha a possibilidade de desconto. Bom, vamos seguindo. Tem também um questionamento da Vanessa Mignelli Santarelli. Obrigada pela presença, Vanessa. Também eu vou fazer a leitura, doutora Elaine, mas se tiver extenso, porque são vários questionamentos, né, dentro da mesma pergunta. Aí, por favor, me sinalize e eu vou fazendo aos poucos. Eu vou anotando aqui também. Isso, ó. Os precatórios só serão aceitos nesse momento? Então, a primeira questionamento, nesse momento, aí ela continua. Posteriormente, se eu tiver um precatório, não posso quitar o parcelamento? Uhum. E se eu fizer em 120 meses e indicar imóveis, e depois esses imóveis não ser o suficiente ou tiver algum problema? A Procuradoria vai intimar para ofertar, substituir por outra garantia ou fará o enquadramento para 60 meses? Aí ela até coloca entre parênteses, sem garantia. Não haverá exclusão? Honorários da EF já estão inclusos? Deu para acompanhar, doutora Helena? Deu? Acho que sim, daí a Vanessa também, Vanessa, tudo bem? Você vai me chamando a atenção. Do precatório eu vou tentar falar o máximo possível, porque eu acho que vão ter outras dúvidas. Então, o precatório precisa, se for para terceiro, ter a sessão homologada na primeira instância. Isso tem sido um problema enorme, porque a gente sabe que o contribuinte que não tinha pensado nisso ainda, não vai dar tempo dele conseguir fazer essa sessão até o dia 30 de abril, para protocolar no site da PGE, mas infelizmente precisa desse requisito. Quando for de terceiro, a sessão para o terceiro já tem que ter sido feita homologada na primeira instância. Hoje, da forma como está, para fazer a oferta, porque o precatório e crédito acumulado é só na adesão. De fato, não é possível pagar parcela. Há um movimento muito grande da sociedade civil, das pessoas interessadas, das associações, das associações de advogados também, para que no futuro, créditos acumulados e precatório possam pagar as parcelas desse acordo. É um movimento da sociedade civil, não é algo que seja oficial, não há uma
sinalização dentro da PGE ou do Estado que isso vai acontecer, mas é um movimento e se acontecer, daí sim seria possível pagar as parcelas com a oferta do precatório e crédito acumulado, daí o contribuinte teria todo o tempo do mundo para, de fato, conseguir essa regularização junto à PGE e poder ofertar, mas hoje é só na adesão. Se for um precatório, eu já estou me estendendo um pouco no precatório, porque talvez já existam dúvidas a respeito disso. Se o precatório já foi depositado em juízo, aí a oferta do contribuinte vai ser como depósito, não precatório, que tem muitas perguntas nesse sentido. E do imóvel, o contribuinte vai discutir na execução fiscal sobre a sua garantia, tanto imóvel, seguro garantia, enfim. Quando se esgotar essa discussão, não se aceitou nada, o contribuinte não tem mais nada para ofertar, quer dizer, já houve essa etapa de, não, então isso, então aquilo, então substitui por isso ou aquilo, já se esgotou, e decidiu que nada, nós vamos notificar o contribuinte dizendo, olha, você tem duas opções. Você aceita que a gente mude para 60 meses, para que você não precise uma oferta de garantia, ou você prefere que a gente compre? Mas só nesse momento em que toda a discussão já se esgotou e a gente vai dar opção para o contribuinte. Pode ser que ele diga, não quero então 60, então, enfim, é uma opção que ele tem que ter para ele aceitar ou não. Acho que a terceira pergunta eu esqueci, Regiane, era do Peraí, imóvel, vamos. precatório. A terceira. Honorários da EF já estão inclusos? Ah, Que sim, é o os final. honorários da execução fiscal estão incluídos no próprio programa, ele já faz a simulação desse valor. Como eu disse, no crédito acumulado e no precatório, porque são moedas contábeis, os honorários têm que ser pagos à parte numa guia que vai ser emitida no momento que o contribuinte fizer a adesão. No momento que ele fizer, ele vai ter aquela guia, ele vai poder pagar em 5 dias, para essas duas outras opções. E no resto, sempre vai estar na própria guia de pagamento. Ele nem vai perceber que é uma das rubricas, mas está lá. Então, ele não se preocupa com essa. Então, seguindo, a Daniela Sandes, ela pergunta o seguinte: no caso de empresas em recuperação judicial, o prazo para celebração será até o dia 30/4 de 2024? Sim. Para esse programa é muito específico, ele é de tese, pela Selic do ICMS. Então, ele não distingue nenhum dos contribuintes. A microempresa, a recuperação judicial, a empresa inapta, a empresa ativa, a recuperável, todos são iguais para esse programa. Então, ele acaba não fazendo diferença. Se a recuperação judicial quiser fazer o programa individual, aí é diferente. Ele não tem tempo para aderir, ele pode ofertar aplicatório, crédito acumulado com mais vagar, ele vai ter os 145 meses, ele não vai ter que pagar honorários, ele não tem que prestar garantia, ele não tem entrada, ele tem uma série de benefícios, mas ele teria que estar no outro programa, que é transação individual, e que daí não tem os descontos desse programa. Os descontos são só acho que 65% sobre os juros e sobre a multa, dependendo se ele for pagar em parcelas ou for pagar à vista, mas não é o mesmo desconto desse do 43. Ok. Agora é uma pergunta do Gabriel Zampieri. Acerca dos créditos de ICMS, há possibilidade de apresentação de SPED EFD fiscal como substituto do extrato do E-CRED AC para empresas que não possuem o E-CRED AC? Então, a moeda do crédito acumulado é da Secretaria da Fazenda. A gente perguntou uma vez para ele, porque é uma moeda que nós não conhecemos, e nós não temos nem acesso ao sistema dele. Eles disseram que tem que ser o ECREDAC, o crédito acumulado, que vai ter que ser aceito por nós. Não é outra moeda. Talvez valha a pena, se ele quiser perguntar na Secretaria da Fazenda. Eu imagino que não, que vai ser o crédito acumulado e tem que apresentar a conta do CREDAC, tem que saber o valor que está no CREDAC naquele dia, para poder fazer a oferta com o valor correto. A nós foi dito que seria o valor do crédito acumulado. Mas eu acho que vale a pena perguntar. E até se ele tiver uma resposta diferente dessa, e puder te contactar, para você me contactar, ou se ele depois quiser para compartilhar. Mas, em princípio, a gente conversou sobre isso, era essa a resposta. Obrigada, doutora Helene. Bom, outro questionamento aqui do doutor Renan. Existe algum diferencial para dívida se for de micro ou pequena empresa?
Existe no programa da transação individual em relação aos outros, porque ele tem mais parcelas, tem 145 meses, e tem descontos um pouco maiores. Mas sempre nas rubricas de juros e multa. No final das contas, o que vale para microempresa e empresa de pequeno porte em relação a esse tal do artigo 41, no 43, ele não tem 145 meses, mas a microempresa e empresa de pequeno porte tem um desconto que ele não vai ter no outro programa. Mesmo em microempresa e empresa de pequeno porte, que é considerada recuperável. Poucos são os devedores considerados de difícil recuperação para o Estado de São Paulo, fora desse programa do 43. Ok? Agora a pergunta vem da Jane Silva Garcia de Lima. Uhum. Doutora, no caso débitos de ICMS declarados e parcelamentos rompidos não inscritos, podemos pedir à Secretaria realizar a inscrição em dívida ativa. No entanto, para os contribuintes que possuem parcelamentos em andamento na Secretaria, estes não poderão pedir o rompimento e a sua inscrição em dívida ativa. Faz sentido esse posicionamento da Secretaria? Podemos pensar que, neste caso, esses contribuintes serão prejudicados por não poder participar do Acordo Paulista? É Jéssica, né? Jane Silva. Jane, tudo bem? Então, na verdade, o programa era inclusive para que os débitos só fossem os inscritos na data da publicação do edital. A ideia, em princípio, não era nem permitir que o contribuinte pudesse, do não inscrito, ser inscrito até 30 de abril para entrar no sistema. Então, já há uma questão, inclusive em relação ao Tribunal de Contas e outras coisas, de você ter um corrente que você está migrando para já dar desconto, etc. E a inscrição é competência e atribuição da Secretaria da Fazenda. Então, a decisão deles inscreverem ou não realmente existe. Eu acho que eles também têm uma dificuldade em relação a romper mesmo para que possa fazer até o dia 30 de abril. Existe essa ideia de ser prejudicial, mas na verdade não era nem para poder haver essa possibilidade de inscrição até 30 de abril. Ela foi trabalhada depois, então já houve um respiro, um fôlego para aqueles que não estavam inscritos até a publicação do edital para conseguir, tanto os autos de infração como os outros declarados. Acho que alguns declarados estão conseguindo. Agora, até pediria para vocês não pedirem inscrição desses débitos de referência de 93 e 23 e seguinte, porque esses não vão entrar no sistema, no programa do 43, e vocês vão acabar tendo pedido para inscrever algo que no final não vão poder utilizar e parcelar. Vai ficar mais caro o débito, vocês acabam ficando sujeitos a protesto e uma série de outras coisas. Até cuidado para não pedir a inscrição desses débitos lá, tá? De novembro de 23 e seguintes. Doutora Helene, da Jane também, né? Tem um complemento aqui. Doutora Helene, para os contribuintes que possuem acordo com a PGE assinado para recebimento de precatórios, pode direcionar esses precatórios para a transação no Acordo Paulista? Se sim, podemos realizar sem prejuízo do deságio de 40%? Assim, eu não sei em que momento, tem que ver em que momento vai estar esse precatório, mas aquele contribuinte que já fez o cadastro do precatório, ele já está validado na PGE, ele tem uma facilidade porque ele já foi validado, então já está protocolado conosco, ele já está cumprindo esse prazo. Só que agora ela vai ter que pedir, já necessita ter que pedir para o setor de precatórios para não compensar, não ter essa compensação em valor, mas para usar na transação nossa. Eles vão continuar tendo que pedir no setor de precatórios agora um outro direcionamento para esse precatório, desde que já não tenha sido definido, porque alguns contribuintes, por exemplo, que tinham já feito para nós o pedido de compensação com dívida ativa de precatório, mas esses precatórios já estavam, inclusive, incluídos na CDA, já estavam abatendo o valor da CDA. Não pode mais mexer nesse precatório, só aquele precatório que ainda foi pedido, mas não foi utilizado, a compensação não aconteceu ainda, de alguma forma. Então, no seu caso, me parece, você relatando dessa forma, que você já está meio caminho andado, porque ele já é válido, só que agora você vai ter que pedir no setor de precatórios para direcionar não mais para uma compensação, mas para a compensação com a transação. Aí no setor de precatórios deve deferir, mas não conheço uma razão para deferir, e ele vai nos avisar para dar o valor para você, e daí você vai poder fazer a adesão.
Então, no seu caso, ainda está mais fácil, eu acho. Ok, doutora. A Daniela Sandes colocou mais uma pergunta aqui. Para empresas em recuperação judicial que optem pela transação do artigo 43, o prazo de pagamento será de 120 parcelas e não em 145 parcelas? Sim, o artigo 43, ele é um programa digital que ele não olha para o contribuinte, ele olha para a tese da Selic, quer dizer, ele veio resolver um problema de uns juros postos numa lei de prorata que foi considerada inconstitucional, e por isso aqueles débitos, não o devedor, então nessa situação eles vão poder ter esse desconto em até 120 meses. Não há diferença para quem está em recuperação judicial, empresa inapta, porque são todas elas, né, inaptas, recuperação judicial, todos eles teriam os mesmos benefícios. Não olha para a microempresa, não olha para a empresa de pequeno porte, não olha para o devedor pessoa física de ICMS, que ainda existe algum, assim, existem devedores de pessoa física. Todos eles têm benefícios no ordinário, mas no 43 não, por isso. Porque ele não é um edital para o contribuinte, mas para uma tese. Então, é 520 mesmo, mas o contribuinte de recuperação judicial pode pedir a transação individual, mas daí com as condições da transação individual, não dessa. Com mais parcelas, sem garantia, sem entrada e sem garantia, sem entrada e sem honorário também. Ok, doutora Helene. Tem mais uma pergunta, acho que após essa pergunta podemos encerrar. É uma pergunta da Patrícia Ferreira. Ela Uhum. questiona o seguinte: o Acordo Paulista contempla os microempreendedores individuais ou somente as microempresas mesmo? Também, todos. Hum, Eles pegam forte, todos. ok. Daí tem benefícios específicos que são também para pessoas físicas. Tem condições melhores, né? Ok. Obrigada, doutora Helene. Então, encerrada aqui as perguntas no chat, eu gostaria até de fazer um lembrete para que todos os participantes acessem as redes sociais da associação, sigam a nossa página no Instagram, inclusive assinem o nosso canal no YouTube, porque o conteúdo de hoje vai ser disponibilizado no YouTube, assim como outros vídeos de informação e incentivo ao empreendedorismo. Então, é muito importante, né, que todos acessem, que todos sigam a Associação Comercial, uma entidade que há 129 anos incentiva o empreendedorismo e a livre iniciativa. Agradecimentos no nosso chat. Então, eu vou voltar, doutora Elaine, a palavra, então, as suas considerações finais. Estamos recebendo aqui vários elogios da sua apresentação, que realmente foi uma palestra magna aqui, muita informação. Então, as suas considerações finais, por gentileza, doutora. Eu agradeço muito a oportunidade da Associação Comercial, para nós é muito importante, é muito serviço centenária, que apoia o nosso comerciante no estado de São Paulo, uma parte importante da sociedade paulista que nos torna tão fortes enquanto Estado. Então, a gente agradece muito essa oportunidade, ela é muito valiosa, é muito grato por trazer. Foi uma apresentação muito prática, pretendendo realmente trazer os frutos para vocês possam aproveitar. É um acordo muito grande, ele abrange muita coisa em pouco tempo, por isso a nossa preocupação é que realmente vocês tenham acesso a todas as informações. Eu me coloco à disposição, Regiane, qualquer pergunta que me quiser me mandar de novo, eu estou sempre à disposição, porque o meu interesse, o interesse da PGE, é que realmente fique muito claro para vocês, que vocês possam aderir, fazer as escolhas que acharem melhor para o seu comércio. Então, eu agradeço de novo a oportunidade, muito grata por essa oportunidade, para a gente poder cumprir o nosso dever na casa da Associação Comercial. Obrigada. Obrigada a você. Esse material será disponibilizado, doutora Elaine, para a associação, para que ela possa... Ok. Tá. Eu vou, então, agora convidar o doutor Renan Luiz para fazer as suas considerações finais. Doutor Renan, por favor. Bom, mais agradecer novamente, Regiane, a doutora Elaine, pelas dúvidas, pela excelente apresentação. Eu acho que nós ficamos aqui com esse dever, doutora Elaine, de fomentar ainda mais essas informações, de divulgar e fazer chegar a um maior número de pessoas, porque os benefícios que o programa trazem realmente auxiliam, de fato, né,
o empresário que está com alguma dificuldade ou que possui alguma pendência para regularizar a sua vida e continuar empreendendo, enfim. Então, eu acho que a palavra de agradecimento mais uma vez e voltaremos a falar para pensar na micro e na pequena, no MEI, para também colocar algo nesse sentido, para que eles também possam, de alguma forma, ter algum diferencial. Mas, mais uma vez, agradecer, doutora Elaine. Muito obrigado. Obrigada, Renan. Então, eu convido agora o doutor Marcel Solimeu para as suas considerações finais. Eu só posso reforçar os agradecimentos do Renan e dizer que o importante realmente agora é deixar esse material disponível, porque foram tantas informações e não dá tempo de anotar, né? Então, na medida de deixar disponível, e o Diário do Comércio dá um alerta em relação aos prazos. Ok, doutor Marcel, muito obrigada. Agora, então, convidamos o presidente da Associação Comercial de São Paulo, doutor Roberto Matheus Ordini, para suas considerações finais e encerramento do nosso encontro. Doutora Elaine, muito obrigado. O máximo que eu posso dizer para a senhora, pelo benefício das informações que a senhora trouxe para os nossos associados. Como disse o Marcel, nós gostaríamos que esse material permanecesse à disposição e que também fosse alertado a questão dos prazos, porque nós sabemos que ele pode ser extremamente importante para a solução do problema. E queremos dizer, doutora Helene, que a Associação Comercial é uma parceira da Secretaria da Fazenda, da própria Procuradoria, e em qualquer momento que a senhora julgar importante, nós estaremos à sua disposição. Quero agradecer mais uma vez a todos e principalmente a senhora pela boa vontade de trazer até nós tantas informações. Uma boa noite e até a próxima vez. Obrigado. Pessoal, só quem puder abrir a câmera, só um instantinho, para que possamos, então, registrar a participação de todos nesse encontro aqui com a Associação Comercial. Tá? Por favor. Muito obrigada, mais uma vez, agradecemos a participação de todos. Obrigada.